Oi, gente, tudo bem? Então, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês alguns cálculos com o campo elétrico, para deixar bem claro como que faz os cálculos. E aí, vamos dar uma breve introduçãozinha e aí a gente vai para os cálculos. Toda carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, gera ao redor de si uma região de influência, de modo que qualquer carga colocada próxima a essa região, próxima a essa carga, sofre a ação de uma força elétrica. Então, só existe força elétrica justamente por conta dessa região de influência, por conta do campo elétrico. E aí, esse campo elétrico, ele pode ser de atração ou repulsão. E aí, quem define se vai ser de atração ou repulsão é o sinal da carga que está originando ele. Carga positiva origina campo de repulsão, campo para fora da carga. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, cada linha dessa representa uma linha de campo elétrico. São várias linhas, ok? E aí, carga negativa, ela gera ao redor de si uma região de atração. As linhas de força do campo elétrico, gerada por uma carga negativa, é de atração. Tanto é que muita gente comenta, tem um macete por trás disso aqui. Quem vai bem na escola, sai da escola. Quem vai mal na escola, fica na escola. Então, eu acho interessante porque é um macete que dá para decorar, né? Ok, então. E aí, esse campo elétrico, eu consigo calcular ele através de fórmula. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga teste. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse Ezinho é o campo elétrico. A unidade de medida de campo elétrico pode ser Newton por Coulomb ou então volt por metro, ok? Então, tanto faz uma quanto a outra. Alguns enunciados aparece esse volt por metro. A força elétrica, essa força é nada mais do que força elétrica. E a unidade de medida é o Newton. E esse Qzinho aí, eu escrevi Qzinho justamente para poder diferenciar. Porque esse Qzinho é uma carga que é colocada próxima à carga que está originando. A gente, inclusive, muitas vezes chama essa carguinha de carga teste. Então, essa não é a carga que originou o campo elétrico. Essa é a carga que está próxima à carga que originou. E como carga elétrica, a unidade de medida é o Coulomb, certo? Aí não pode esquecer dos prefixos, tá bom? Aparece muito aqui, já que a gente está tratando de unidades de medida pequena, de valores pequenos. Então, prefixos mili, micro, nano, pico. Começa em -3 e vai acrescentando 3, certo? Então, apareceu o prefixo, tem que substituir. A partir dessa fórmula, eu consigo definir a outra fórmula. Para calcular campo elétrico, nós utilizamos duas. Primeira e a segunda. Você pode estar definindo ela na sua casa. Como esse F é de força elétrica, e força elétrica a gente calcula pela lei de Coulomb, se você substitui a lei de Coulomb aqui, você vai obter essa fórmula, certo? E aí, definições. E, campo elétrico, unidade de medida Newton por Coulomb ou volt por metro. K é a constante eletrostática do meio. Muitas vezes, essa constante ela é a do vácuo, e aí pode acontecer que o exercício nem te forneça, tá? Mas aí, se ele não fornecer, automaticamente você sabe que o K vale 9/10 a 9, ok? Esse Qzão é a carga que originou o campo elétrico. Nesse caso aqui, é essa carga positiva aqui, tá? Então, saiba diferenciar uma fórmula da outra,
Tendo isso em mente, essa carguinha é a carga que está próxima à cargona. Então, é essa carga que originou o campo elétrico. E a unidade medida, Coulomb. D é a distância da cargona até um determinado ponto, por exemplo, aqui um ponto P. Porque muitas vezes eles vão te perguntar assim, qual é o campo elétrico originado de uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs em uma região que está a 10 centímetros de distância, certo? Ou então, em um ponto P que está a 10 centímetros de distância. Então, essa é a distância. Lembrando que distância, a unidade de medida padrão é o metro, ok? Então, calculei isso aí. Mas aí, como que eu vou diferenciar uma fórmula da outra, né? Temos duas fórmulas. Para diferenciar, isso vai depender do exercício. Do que você precisa e do que você tem. Não tem jeito. Na maioria, você tira lá os dados e aí quando sobrar uma única letra em uma das fórmulas, é a fórmula que você vai estar utilizando, ok? Aí aqui um exercício, vamos fazer ele, ó. Calcule o valor do campo elétrico. Então, eu não sei qual que é o valor do campo elétrico. Quero calcular. Gerado por uma carga de 6. Então, gerado, então, é o valor do Qzão, tá? 6 nanocoulombs. Lembrando que N é 10 a menos 9. Então, 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Por uma carga de 6 nanocoulombs a uma distância de 100 centímetros. Ó, tá em centímetros. Transformando para metros, basta dividir por 100. Dividindo por 100, isso aqui vai dar 1 metro. Tá, então eu quero saber o campo elétrico. Tem o valor da cargona e a distância. Então, eu vou estar utilizando essa fórmula aqui que tá me falando sobre a cargona e a distância. Ah, Jaqueline, mas o valor do K? Ele não me forneceu o valor do K. Mas aí, muitas vezes, o exercício já dá como entendido que você sabe que se ele não falar, o valor do K é o do vácuo. Então, esse é o valor que nós vamos estar utilizando aqui. 9 vezes 10 a 9, ok? Então, vamos substituir na equação. Ó, eu não sei, então deixa como letra. K vale 9 vezes 10 a 9. Qzão, que é o valor da carga que gerou o campo, 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, ok? Ó, distância ao quadrado é 1 vezes 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que na verdade dá 1. Eu nem vou atribuir isso aqui na fórmula, porque todo número dividido por 1 não é ele mesmo. Então, vamos trabalhar só com o numerador. Tudo certo? Então, tá, beleza. Agora, eu tenho aqui uma multiplicação entre potências de mesma base. Multiplica os números. 9 vezes 6, que dá 54. Mantém a base, que é a mesma, 10. E soma os expoentes. Então, ficou E igual 54 vezes mais com menos dá menos, 9 menos 9 dá 0. Todo número elevado a zero é 1. E 54 vezes 1 dá 54. Então, resposta, 54 Newton por Coulomb. Fechou? Ok, então. Vamos para o próximo exercício. Ó, uma carga de 9 microcoulombs, ou seja, micro vale 10 a menos 6. 9 vezes 10 a menos 6 coulombs é colocada em um ponto P no vácuo. Então, essa carga não é o Qzão, não foi ela que foi gerada, não. Esse é o Qzinho. Ela foi colocada no vácuo, então eu sei o valor do K.
9 vezes 10 é 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? Fica sujeita a um campo elétrico, fica sujeita a uma força elétrica de 1,8 newtons. Determine o campo elétrico nesse ponto. Certo? Ó, agora ele me forneceu mais dados do que eu precisava, né? Mas olha só. Vamos analisar essa fórmula aqui? Ele me forneceu o que está no vácuo, mas ele não me deu nem a distância e nem a carga que origina o campo elétrico. Então, não é possível calcular por essa fórmula. Então, nós vamos estar utilizando a primeira, que diz que campo é força sobre carga. Vou pôr aqui. Certo? Ok? Então, vai ficar campo, força 1,8 dividido por carga, que é 9 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, vamos lá. Campo. Aqui, não tem potência nenhuma. Mas aí, da mesma forma, multiplico, divido, no caso, os números. Aí, ficou 1,8 dividido por 9. Vai dar 0,2. Aí, tá vendo essa potência? Ela tá no denominador. Para terminar o exercício, eu tenho que passar ele para o numerador. Se eu passo qualquer potência para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Tá negativo, sobe positivo. E aí, eu posso desenvolver isso aqui, essa potência. Ó, 0,2. 10 elevado a 6 significa que eu vou andar com a vírgula 6 vezes para frente, para a direita. Ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula parou lá e acabou. Então, a resposta é: o campo elétrico vale 200.000 newton por coulomb. Ok? Então, é isso. Campo elétrico é uma região de influência, de modo que qualquer carga que eu coloco próximo dela sofre uma força elétrica, tá bom? Mas não significa que existe força elétrica só pelo fato de existir campo elétrico. E esse campo elétrico, ele pode ser de atração ou repulsão, depende do sinal das cargas. O modo de calcular campo elétrico ou é por essa fórmula ou por essa, depende do que o exercício te forneceu e do que ele quer. E aí é preciso identificar, saber diferenciar o Qzinho do Qzão. O Qzinho é a carga que está próxima da carga que origina o campo elétrico, tá bom? Qzão é a carga que originou, Qzin a carga que está próxima, beleza? Então é isso, espero que tenha entendido e até mais.